Bem, continuando aquela questão da regulamentação das redes sociais. A gente tratou de algumas questões básicas, elementares, desinformação, criança, adolescente, estupro, esquartejamento, etc e tal, canibalismo, mas temos também outras questões de pessoas que não são transformadas em escravas para tortura, sexo e canibalismo, que é o quê? Quem de fato acessa algum tipo de rede social, seja ela qual for, costuma ver com uma certa frequência, ou muita frequência, ou uma certa frequência, abusos, né, absurdos, né? Todo tipo de assédio, ofensa, humilhação, perseguição que acontece nas redes sociais, seja ela de um software particular, local, como o WhatsApp, como uma rede social de servidor, como um Facebook, um Instagram, até um YouTube. O que acontece nessa questão? A maioria das pessoas, como a maioria das pessoas, 30% é psicopata, 30% é narcisista, e os narcisistas costumam serem corrompidos com o tempo, já quando nascem, já desde jovem a maioria. Então a gente observa o seguinte, que em toda família tem muita pessoa nociva, toda. E normalmente os pais não sabem, porque as pessoas nocivas são dissimuladas e deixam as crianças, ou os pais são nocivos ou deixam exposto a gente nociva, que cometem crimes a vida inteira, todo tipo de crime, como tratamos de alguns aqui. Então as crianças costumam crescerem extremamente traumatizadas e fragilizadas, né, com um subdesenvolvimento emocional, intelectual, de identidade, etc e tal. E acaba não desenvolvendo essas características que tem que ser resolvido. Então são pessoas que têm uma facilidade em aumentarem a quantidade de traumas e a profundidade de traumas em redes sociais, devido ao tipo de abuso, perseguição, humilhação e tudo mais que acontece nas redes sociais. Muito. Então observe que estamos tratando agora de uma coisa que é local, na casa da pessoa, e ela está adoecendo cada vez mais só por frequentar a rede social. Muitas vezes uma rede social de família, né, um WhatsApp ou algum Telegram, alguma coisa assim, ou até mesmo uma coisa mais impessoal, que é uma rede mundial como o Instagram e etc e tal. E acontece muito, as pessoas já traumatizadas, e as que não eram traumatizadas também se traumatizam, devido exatamente à libertinagem da rede social. A gente tem que saber separar liberdade de libertinagem. Libertinagem não está associada especificamente a sexo. O sexo por si só não é uma libertinagem. As pessoas confundem muito, pensam que sabem. A libertinagem é o uso maligno da liberdade. É a extrapolação dos limites, das fronteiras da liberdade. De maneira que você a usa, né, pelo fato de não ter um controle, uma coerção, você fazer mal às outras pessoas. Basicamente é isso aí. Então, observe que a maioria das pessoas, a maioria é afetada. Na verdade, todas as pessoas são afetadas diretamente ou indiretamente pelos maus da internet. Não a internet em si, que é um equipamento eletrônico que não tem maldade nem bondade, mas o uso nocivo das pessoas nocivas na internet. Elas são afetadas diretamente ou indiretamente. Às vezes os pais não usam internet, mas o filho estava lá com uma babá eletrônica, né? Um tablet, um telefone, e o bebê foi sequestrado, a criança ou o adolescente foi sequestrado para os fins que já foram citados aqui. Então, todo mundo é afetado direto ou indiretamente. Não tem quem escape disso aí. Essa regulamentação é fundamental. O que eu recomendo é o seguinte: se você deliberadamente está fazendo besteira na internet e você não é maligno, se corrija, resolva isso a tempo, pare de lutar contra o que é certo. Se você ou vocês dizem que luta pelo que é certo, se corrijam antes da regulamentação. Eu quero mais que todo mundo se foda. Tá fazendo merda, tem que se fuder. A gente tem que entender que a gente não vive no paraíso celestial, não. Que muitas vezes a gente vive em um condomínio que tá tendo canibalismo, abuso, todo tipo de coisa lá, e acontece, ninguém fica sabendo. Quando descobre, abafam, porque existe uma regra que criaram, as pessoas malignas criaram o seguinte: não divulgue o mal, porque segundo eles estimula. Pelo amor de Deus, quem de coração bom fica sabendo de uma coisa ruim e compia, brother. Uma regra imutável nesse mundo é: a desinformação lhe torna vítima. Não é a informação que lhe torna vítima,
Pelo contrário, você não ajuda uma pessoa, você não protege uma pessoa escondendo ela da verdade, não. Porque ela acaba se colocando em situações perigosas, como já foi citado aqui. A informação é o que protege, é o que ajuda, ou pelo menos mitiga consideravelmente os riscos. Inventaram esse negócio aí de que você não pode contar a verdade às pessoas para proteger elas. Proteger de quê? Pra ela tá deixando o filho com quem não deve, a filha com quem não deve. Deixa ela passear no shopping sozinho. Largar no aeroporto. Vocês sabem a quantidade de crianças que já desapareceram no aeroporto? Não, no shopping? Não sabe não? Você tá sendo informado por quem, pô? E onde? Tá complicado. Baseado na regra, tem uma regra de que de rede social, que se você conhece uma pessoa, todo mundo conhece todo mundo indiretamente a partir do terceiro ou quinto contato, alguma coisa assim, ou sétimo ou oitavo contato. Se isso for verdade, o que eu não duvido, assim, eu só não sei de onde tirar isso aí, porque eu sou cientista. Como eu falei, tem coisas que você tira do cu, porque científico não é. Então, se isso for realidade, todo mundo tem algum contato com criança, adolescente, adulto que sofreu todo tipo de abuso, até foi sequestrado e canibalizado. Todo mundo. E aí? Será que tá tão longe de vocês assim, ao ponto de não, deixa se fuder, deixa como tá? E se for com você? E se você pegar uma galera que tem um fetiche com suas características físicas para fazer as mesmas coisas com você? Lhe estuprar com 20 homens, lhe estuprarem diariamente, fazer todo tipo de putaria, lhe torturar fisicamente, lhe esquartejar e lhe canibalizar. Aí não pode, né? Com o outro pode. Pimenta no cu dos outros é refresco. Você lembra que eu falei... Infelizmente tem que misturar um pouco as informações nesse vídeo, já que ele tá curto, ainda bem. Eu falei assim... tem gente que quer ensinar com o que aprendeu no Instagram, no National Geographic. Né? Tem gente que diz que sabe, porra, brother, você não tá sabendo o que você pensa. Você diz que você não sabe o que você pensa, que você não se entende. Você não tá sabendo o que o seu filho pensa, sua esposa pensa, seu pai pensa. Você quer dizer que sabe o que os animais pensam e sentem, pô? Você não acabou de dizer que ninguém sabe nada sobre o cérebro humano. Quanto se não sabe do humano, sabe do animal, pô? Fica feio, entendeu? Eu sou um colecionador de informações. Eu passei a vida colecionando informações do que vocês falam. Eu decorei tudo que vocês fazem e falam, tudo. Parece complicado, parece coisa de superdotado, parece coisa extraordinária, não. Decorar o que vocês falam para usar contra vocês sempre foi muito fácil. Vocês não evoluem, vocês não mudam. Chegou em pouco tempo de minha vida, já na adolescência, que eu já tinha decorado todas essas coisas que eu repito aqui, que eu uso contra vocês. Já havia decorado, porque se você não evolui, não tem novidade. Chegou a hora que não tem mais o que fazer sobre aquilo ali. Vocês não são um desafio para mim, nunca foram e nunca serão em nada. Vocês não evoluem, vocês regridem, vocês só facilitam o meu trabalho. Vocês só afundam na merda. Não é coisa extraordinária decorar as coisas que vocês falam, que vocês usam, e vocês usam como falácia para o mal. Na adolescência já havia decorado tudo e estou usando a vida inteira contra vocês. Você não fala um tanto de filme, série que repete que cuidado com o que você fala que será usado contra você, que vocês babam o ovo dos Estados Unidos, que você não sabe a situação que tem nos Estados Unidos. Você não sabe o que tá rolando lá, você não sabe como é que tá, você não sabe se aquilo tem jeito. Pra mim, gente é gente. Não tô querendo discriminar, não tô fazendo nenhum tipo de discriminação. Tô falando questão política. Questão política, porque, por exemplo, quando eu falo assim, sim, cara, você tá dizendo, você tá levando como argumento o conservadorismo. Qual conservadorismo? Político ou religioso? Porque o conservadorismo religioso, que é o católico, ele não admite de forma alguma envolvimento político à religião. Até porque o próprio Estado já coagiu a religião a fazer o que não deve. E a religião teve que proteger os cidadãos para não piorar a situação. Isso é todo documentado. Pô. Você pega a informação onde? Documento da época. É mais válido informações de séculos depois, de pessoas que nasceram séculos depois? Que inventaram coisa que tiraram de onde? Do cu? Assim como o conservadorismo político. O conservadorismo político não aceita, não admite envolvimento religioso na política pelo mesmo problema que o mal já aconteceu, para a política não usar a religião para o mal. Eles não se aceitam entre si, eles não se admitem entre si. Porque
os infiltrados entram e você misturar os dois só piora a situação. Qual conservadorismo você tá falando? Os dois misturados ao mesmo tempo? Ih, rapaz, que coisa estranha, negão. Que coisa estranha. Você não tá bem intencionado não, né? Você repete isso o tempo todo, em todo lugar. Porra. E aí, voltando à questão da genética. Vocês não estão sabendo. Vocês dizem que é sempre bom utilizar, decorar as coisas de vocês para repetir, para usar contra vocês. Ah, não é conveniente, né? É tudo de vocês da boca para fora, né? Isso tem nome, hipocrisia, demagogia. Vocês não são nada do que vocês pensam, do que vocês falam. Vocês têm delírio, vocês se convencem de serem virtuosos, porra. Vocês estão na merda, pô. Mas eu faço questão de ver a realidade como ela é. Por exemplo, falei a questão da genética. Todo mundo tem toda a genética de todos os atributos físicos. Negro, cabelo, pele, tudo, todos. Todos os atributos. Senão a reprodução entre a gente não seria possível. É uma questão de genética básica, pô. Não tô falando nada avançado, não. Vocês querem me ensinar genética com o quê? Com National Geographic, Discovery Channel, YouTube? Porra, você dizer que essa aparência que eu tenho aqui... Você dizer que o negro não tem todas as genéticas do branco, do chinês e por aí vai, você não sabe de genética. Você não tem noção do que você está falando. Eu vou lhe dar uma noção. Existe geneticista bom que diz que eu ter esse atributo aqui baseado em toda a minha cadeia genética não tem explicação para eu ter essa característica aqui. Que é muito aleatório. Desculpe, é muita informação para eu ter uma aparência específica, assim como todo mundo. Ninguém sabe porque o chinês tem a aparência que tem, já que ele tem toda a genética do negro, do alemão e por aí vai. Você não sabia disso, não? Quer me ensinar genética com isso, pô? Isso aqui é o trivial da genética, são coisas assim que você tem que saber básico para poder trabalhar. Bora tratar um pouco de coisa mais fácil. A genética, a gente utiliza para engenharia genética para plantação, né? Agricultura. Por quê? Quando você manipula aquela planta, você manipula com finalidades específicas. Primeiro, diminuir agrotóxico. Você tira o cheiro, você modifica o cheiro, ou a cor, ou algum atributo que atrai alguma praga, para aquela praga não infestar aquela plantação. É uma característica da engenharia genética. Segundo, você modifica os cromossomos daquela planta para ela durar mais, durar muito mais, diminuindo custos de produção e de venda, diminuindo o desperdício. A outra coisa, você faz uma manipulação genética nas plantas para o sabor ficar melhor, você tentar botar o melhor sabor possível daquela espécie. Você não sabia, né? É uma coisa tão básica, tão trivial de genética, pô. Você não sabe, não é? Quer me ensinar com o quê? Com YouTube, Instagram, National Geographic, Discovery Channel? Vocês não são cientista, cara. Se coloque no lugar de vocês. Cientista é 199 mais. Gente com capacidade intelectual muito acima do que você consegue aceitar que existe. Você é invejoso, você é invejosa. Você não é nada porque você pensa que é alguma coisa porque tem canudo. Canudo de quê? De medicina? Ciência aplicada? Engenharia, ciência aplicada? Direito, ciência aplicada e por aí vai. Vocês são uns merda, pô. Vocês são pessoas que decoram receita de bolo baseado no que pessoas como eu criam. Vocês só fazem decorar, vocês não criam nada, vocês não são nada, vocês não são capazes de criarem nada. Seria bom encontrar o lugar de vocês. Mas o narcisismo não deixa, né? Como a questão de sugerir evolução, ofende, né? Dá aquele ódio, né? Porra, o cara tá sugerindo evolução, sou perfeito. Ofende o ego, né? Aquele ego maligno que tem dentro de vocês, que graças a Deus eu não tenho. Eu não tenho ego. E deveria ser o caminho de todo mundo. Como o próprio Jesus Cristo disse de uma forma ou de outra, ou até mesmo o Buda antes dele. Porra, vocês citam Jesus Cristo de uma maneira que tão incoerente, Buda, dentre outros. Pra cima de mim, pô. Essas coisas são tão triviais pra mim desde a adolescência. A gente pega a documentação pra ver que tá errado.